Quanto mudaria a nossa visão do mundo se o Deus revelado em Jesus realmente existir? Será que agiríamos da mesma forma? Gostaria um ateu que o cristianismo fosse verdadeiro? Hoje o nosso convidado João Pedro Batista responde precisamente a estas questões. O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos ao 14º episódio do Razoavelmente. Muito bem, então agora gostava-me de terminar isto com uma pergunta pessoal, que é: desejaria que o cristianismo fosse verdadeiro? E isto é uma pergunta que eu, antes de fazer, quer dizer, já fiz no fundo, mas queria especificar o que é que quer dizer com cristianismo. Cristianismo, como eu estou a definir nesta pergunta, pode ser, por exemplo, considerado como o cristianismo puro e simples de C.S. Lewis. Ou seja, são as doutrinas tradicionais cristãs, estamos a falar do Deus da Bíblia, como a Bíblia o define, as doutrinas tradicionais cristãs centrais, que são transversais às várias denominações cristãs. Por exemplo, é que os protestantes e mesmo católicos e por aí fora vão acreditar no cristianismo chamado cristianismo puro e simples. E a minha questão era, ou seja, não estamos a falar aqui de doutrinas demasiado específicas, de denominações e por aí fora. Estamos a falar daquele cristianismo que engloba o máximo possível, mantendo-se dentro do que tem sido o cristianismo tradicional e o que está escrito na Bíblia e o que os primeiros cristãos acreditavam. Portanto, com esta definição em mente, se desejaria que o cristianismo fosse verdadeiro, e se não, se desejaria que alguma forma de teísmo fosse verdadeiro, talvez com ajustes, digamos assim. É uma pergunta difícil de responder, e eu vou tentar explicitar a forma mais adequada. Quando fomos por verdadeiro, se entendemos verdade no sentido clássico de correspondência entre uma afirmação e o estado de coisas a que ela se reporta... Sim, é isso que estou a falar. Ela só é aplicável a questões factuais. Por exemplo, Jesus Cristo ressuscitou. Muito ou é bem. Verdade ou não. Pronto, exatamente. Agora, todo o conjunto de valores associados a uma religião não são nem verdadeiros nem falsos. Podem ser bons ou maus, podem ser fundados ou infundados. Mas, no entanto, nós podemos dizer, por exemplo, é verdade que é moralmente correto fazer X. Não é? Depende do pressuposto em que assentarmos quando dizemos que é verdade que é moralmente correto fazer X, podemos dizer se é verdade ou falso se tivermos um padrão com o qual comparar a moralidade, ou seja, se tivermos um código de valores objetivos com os quais nós podemos confrontar os comportamentos, dizer se um comportamento concreto está de acordo com o código que serve de padrão. Mas o próprio código padrão... Se é em si ou não, depende, lá está. Isso aí é muito discutida e já abordámos, depende de adotarmos um realismo ético. Mas estamos a falar aqui de doutrinas como Jesus Cristo ressuscitou, existe um Deus omnipotente, existe um Deus que é omnipotente, omnibenevolente e omnisciente. Pronto, essas eu diria, que nós temos o dever de o adorar, que nós temos de tentar seguir o código de conduta que ele coloca para nós. Se ele é realmente omnibenevolente, nós devemos fazer o que ele diz. Se desejaria que o cristianismo fosse verdadeiro, estamos a falar o que eu diria neste sentido é, relativamente a muitas das questões factuais, ser-me um pouco indiferente. Porque o que me interessa verdadeiramente, o que faria diferença para mim, era as consequências que isso teria. Se Cristo ressuscitou ou não, se a Virgem era virgem, se a água foi transformada em vinho, não, se isso for apenas uma questão histórica, é-me relativamente indiferente. Interessa mais... Há coisas que me interessam, de facto. Eu gostaria muito que houvesse uma vida para além da morte e que houvesse uma continuidade consciente, e não apenas o voltar ao nada que eu acho que nós éramos. Infelizmente eu acho que assim será. Eu, quando morrer, chegarei a um ponto que será exatamente igual àquele que existia antes de eu nascer, e portanto simplesmente tudo desaparece, mas gostaria de manter a minha consciência num outro mundo, que supostamente fosse então ainda por cima um mundo muito melhor, um mundo sem os defeitos todos que este tem.
essa parte gostaria. A esperança de que todos os maus que existem neste mundo fossem compensados num outro mundo, é agradável. Isso eu gostaria que fosse verdade. Nessa parte concordo. Quanto à questão da moralidade, eu acho que muitos dos bens morais que eu perfilho, ou que qualquer ateu perfilha, acho eu, não se distinguem em grande medida daqueles que um cristão perfilha. Para mim, o não matar, não roubar, o não valem por si, ainda que independentemente da minha crença em Deus. E, portanto, eu não preciso de ter uma crença justificada em Deus para considerar que estes bens são válidos. E, portanto, há muitos bens que para mim continuam a valer e que são coincidentes. Mas em última instância, tirando estas questões de vida para além da morte, é um bocadinho indiferente, porque se nós pensarmos que para os crentes Deus de facto existe, eu já vivo no mundo, eu já sei como é que seria o mundo se Deus existisse. Porque é o mesmo mundo em que eu vivo. Eu simplesmente na perspectiva de um crente, eu não tenho conhecimento que Deus existe, mas Ele existe. Portanto, eu já conheço o mundo em que Deus existe. Eu está-me a fazer um bocado de confusão. Sim. Estar-me a dizer que é indiferente. E eu vou explicar porquê. Porque se de facto existe um Deus omnibenevolente, omnipotente, eu tenho... Isso não pode ser indiferente. Porque eu tenho o dever de lhe obedecer, por exemplo. Portanto, se ele no Novo Testamento diz que... frases duras que Jesus disse, não é? Sobre o casamento, sobre... duras no sentido que difíceis de seguir, que até os discípulos disseram, então, mas assim era melhor nem sequer casar, né? Por exemplo. Sobre outros temas, sexualidade, sobre dinheiro, sobre tanta coisa que se fala na Bíblia. Se eu tenho o dever de obedecer a essas coisas, porque Deus é perfeito e Ele é que sabe o que é melhor para mim e Ele disse aquilo, então não pode ser irrelevante. Porque há coisas que eu de antes fazia que se calhar não faço e coisas que eu de antes não fazia que agora faço. E há pessoas que criticam a moralidade dos cristãos em muitos temas, né? Dizem que é opressora, dizem que tem muitas proibições, etc, etc. E depois também há o tema de que há consequências, não é? Para as nossas ações. Eu não só tenho o dever, mas a Bíblia tem um elemento do género, há uma próxima vida, mas Deus também é juiz do mundo, não é? Então não é do género que Deus só existe e eu estou aqui e está desconexo. E depois, claro, não vamos só falar da parte, digamos, má. Porque se Deus realmente existe, Ele pode-me oferecer uma coisa que é difícil obter num mundo onde Deus não existe. Por exemplo, o perdão supremo. No mundo em que Deus não existe, eu não consigo encontrar uma autoridade no mundo que me possa realmente perdoar e apagar tudo aquilo que eu fiz de negativo verdadeiramente. E os cristãos dizem que Deus pode fazer isso, não é? Que Deus limpa-nos, nós ficamos brancos como a neve, não é? Ou seja, existem aqui elementos que, se Deus realmente existir, impactam, na minha opinião, impactam muito a nossa vida e não consigo compreender como é que nós podemos dizer que é irrelevante, não é? Eu vou tentar explicar melhor, e por isso é que eu comecei por dizer que quando falamos em verdade do cristianismo, estava apenas a restringir às questões factuais. E o que estamos aqui a falar agora são questões morais, comandos morais. E eu tinha deixado isso de fora. Pronto, ou seja, para mim, se Deus ou se Cristo ressuscitou, todos aqueles dados factuais seriam indiferentes. O que me interessa são as consequências, são os comandos morais, as repercussões que isso tem na minha vida, ou na vida das pessoas, atualidade. E isso não é uma questão que seja suscetível a ser verdadeira ou falsa, no meu entender. É esse o escopo da minha resposta. Não sei por que motivo é que a circunstância de Deus ser um ser supremo faz com que nós tenhamos que o adorar. Deus, se tem todas essas qualidades... Mas se o Deus cristão existe, na Bíblia diz, por exemplo, que nós temos o dever de o adorar, não é? Portanto, se o cristianismo for verdadeiro, nós temos de assumir que isso é verdade. Pronto, mas então estamos a usar um termo de verdadeiro um pouco mais amplo do que apenas aquilo que eu inicialmente estabeleci. Verdadeiro
é no sentido justificado, não é propriamente de correspondente ao estado de coisas. Quer dizer, eu acho que faz sentido falar sobre verdade de deveres. Não é verdade que eu tenho o dever de, ou não é verdade que eu tenho o dever de. Acho que isso faz algum sentido. Mas isso, eu digo, é verdade que eu tenho o dever. Isso traz implícita a afirmação de que há um código de deveres e, portanto, que eu estou, de qualquer forma, vinculado a isso. Ou seja, o juízo de verdade incide não sobre o valor em si, mas sobre a minha vinculação ao dever. São coisas distintas. Eu posso estar obrigado a praticar algo por estar num contrato, mas isso estamos a falar de dever moral aqui, não é? Mas é a mesma coisa. Se quiser, pode pôr isto assim. O código moral verdadeiro é o código moral cristão. Se a questão for colocada nesses termos, ou seja, se eu gostaria que o código moral cristão fosse o código mais adequado e que eu tivesse que seguir, eu aí diria que não. Se a questão é colocada então nesses termos, eu diria que não. Faz parte da questão, digamos assim. Pronto. Mas eu acho que é diferente. Por isso é que eu quis fazer essa distinção, o que é a verdade, e usar a verdade no sentido mais técnico, a verdade como correspondência, que é uma verdade sobre proposições e não sobre deveres ser. Sobre o que é e não sobre o que deve ser. O que deve ser não é verdade neste sentido da mesma forma. O que pode ser verdade é a correspondência entre um dever e o padrão de onde ele decorre. Ou seja, se o dever de matar é de facto o código moral que Deus estabeleceu. Podia haver uma discrepância. Aquilo que foi fixado no texto da Bíblia não ser verdadeiramente aquilo que é o código moral. Ou seja, nesse sentido... Certo, no cristianismo tradicional vamos assumir que há correspondência. Vamos assumir que há correspondência. Dou isso de barato. Até porque não há outro... outro... efeitos da questão, não é? Pronto, exatamente. Agora, aí não. Aí de facto não... Porque eu acho que eu acho que aí mesmo dentro da Bíblia, depois podemos fazer um cherry picking, não é? Porque se formos para alguns livros do Antigo Testamento, para o Levítico e para outros, claramente não. Claramente não, porque encontramos um Deus cruel, vingativo, de facção, com uma série de comandos que eu acho que ninguém atualmente leva a sério, a não ser que seja um fanático, e que acho que ninguém verdadeiramente os aceita enquanto tal. E acima de tudo, os bons mandamentos cristãos, no meu entender, e que são muitos, podem ser alternativamente fundados, justificados, sem o cristianismo. E, portanto, mesmo que o cristianismo seja falso, muitos dos valores que eu defendo como seus continuariam a existir e seriam igualmente bons e vincular-me-iam à mesma e fariam com que se eu os seguisse tivesse uma conduta correta, independentemente do cristianismo ser verdadeiro. E por isso eu acho que não acrescenta a questão da sanção. Aliás, até pode ser um pouco contraproducente, porque se eu obedeço a um código moral, não porque ele é intrinsecamente bom, como espontaneidade da minha liberdade, mas porque há um ser superior que me é alheio no sentido que não sou eu, que me é exterior e que me dita uma moral, é uma moral de obediência. É uma moral de obediência. Não, mas pode haver uma coincidência das duas, não é? Por exemplo, o Estado diz que eu não posso roubar, eu não roubo, mas não é só porque o Estado diz, é porque de facto roubar é incorreto, não é? Portanto... Mas para um cristão é incorreto porque Deus diz. Pois, depois a questão de porque é que aquilo que Deus diz é que é o verdadeiro tem de ser justificado. Um cristão não pode justificar isso. Depois isso não, já dava não aqui... pode justificar porque se por definição Deus é bom, ele é o próprio padrão. Deus é o padrão, de acordo se ele é o padrão, ele é injustificado. Ou seja, tudo o que ele faz é necessariamente bom porque é ele que o faz. Certo. E pronto, o que ele podia mudar, porque ele não está adstrito. Essa parte é que já não é completamente consensual. Como é que ele não poderia mudar? Não é consensual entre os cristãos se Deus podia... Há cristãos que dizem, Deus podia agora de repente lembrar-se e começar a fazer, embora seja uma minoria, Deus agora podia trocar os mandamentos, se quisesse. E há cristãos que dizem que isso é impossível, logicamente, porque contraria a natureza de Deus.
Mas isso já é pressupor que nós analisamos a bondade de Deus à luz de um padrão que não é Deus. Eu percebo de onde é que vem o argumento, mas vamos estar aqui em teoria e vai... Sem dúvida, sem dúvida. E já estamos adiantados na hora. Mas no essencial é isto, ou seja, quanto às verdades factuais é-me relativamente indiferente. O que me interessa são as questões éticas que daí decorrem, os deveres que aí decorrem, e quanto a esses, eu creio que as partes boas podem ser fundamentadas independentemente de Deus, e portanto eu posso adotá-las através de outras fundamentações éticas que não Deus. Agora, como digo, só para terminar nessa parte, para coincidirmos, a esperança de uma... A questão que há pouco o Henrique falou do perdão universal, custa-me aceitar isso, porque isso já está a pressupor que há uma mácula que tem que ser perdoada. O mal que eu faço durante a vida está feito. Está feito. O perdoar, quando eu morri, não preciso de perdão para mais nada. O perdão, ou sofri as consequências em vida, ou não as sofri e passei incólume. É assim. O facto de Deus não existir e se não houver mais nenhuma vida, é essa a dura realidade, não é? É a dura realidade, mas podemos pensar, é sempre mais confortável pensar que eu sofri tanto nesta vida, ao menos terei a compensação numa vida. É simpático pensar nisso. Portanto, sintetizando a sua posição, podemos dizer assim: não gostaria que o cristianismo fosse verdadeiro como um todo, como eu o defini, mas existem elementos do cristianismo, por exemplo, haver uma próxima vida e existir um ser omnibenevolente, não é? Que pelo menos providenciasse essa vida ou que nos fizesse algum bem. Essas coisas seriam as que mais o atrairiam, e se tivesse de mudar a realidade, digamos assim, mudaria mais nesses aspectos, não é? Sem dúvida. Eu gostaria que a nossa vida fosse mais longa. Não sei se a eternidade, se sermos imortais, seria bom ou não. Às vezes penso nisso. Acho que talvez fosse melhor do que não ser. Não sei se seria o ideal. Mas a ideia de uma vida para além da morte física, uma vida consciente com continuidade psicológica, isso para mim era importante, porque nós somos de certo modo eternos, porque fomos reproduzindo através de outras instâncias da nossa espécie. Mas não há continuidade psicológica. O facto de amanhã nascer outra pessoa, mas é isso, no essencial é isso. Muito bem, ficámos aqui com a perspectiva bastante elaborada e detalhada. Penso eu que o João Pedro fez aqui um excelente trabalho em explicar a perspectiva dele e talvez abriu aqui a possibilidade no futuro termos outros diálogos, talvez um bocadinho mais de debate, quem sabe, mas estas discussões são sempre importantes. Espero que tenham gostado do podcast e que tenham aprendido sobre o ateísmo, sobre o que é que um ateu acha dos cristãos, porque... Lá está, passámos tanto tempo a ouvir o que é que os cristãos acham. É importante nós, aqui no GBU, que acreditamos numa fé que pensa, uma razão que crê, também sabermos qual é que é a opinião daqueles que discordam de nós e o que é que eles pensam sobre a nossa posição e sobre as suas próprias posições. Mais uma vez, obrigado ao João Pedro. Nada, foi com todo o gosto que aqui vim e espero ter contribuído minimamente para o esclarecimento dos ouvintes.